Agora o Fidel Castro. Cara, um dos mais queridos aqui no Brasil. Sem dúvida, sem dúvida. Disparado, assim. O Fidel Castro é um cara que tem muito carisma também. Sendo sincero, assim. Bizarro. E o cara é excêntrico pra cacete também, né? Então tem a parada. Ele tinha a época que ele botava 2 Rolex, entendeu? Exato. Ele tem lá o programa dele de produção de leite, que ele conseguiu fazer Ele fez a vaca leiteira mais produtiva da história da humanidade. Tem a estátua homenagem. Cara, tem o fun fact, né? Você já foi em Cuba, pessoa? Já fui em Cuba, né? Eu também já fui, tá ligado? Isso é hilário, né? Esse é o único canal no Brasil onde 2 integrantes já foram em Havana. E nós não somos comunistas, né? Eu queria saber. Eu era. Tem algum canal... Eu não. Tem algum canal de comunista que tem mais de uma pessoa que 100% foi pra Cuba? A gente então é isso, a gente sabe do que a gente tá falando, entendeu? Pois é uma bosta lá, entendeu? É horrível, mano. Cuba é muito deprimente. Mas, pra contar um pouco a história do Fidel, é o seguinte, o pai dele era um cara que emigrou da Espanha, foi pra Cuba e conseguiu ganhar uma grana, assim. O pai dele ganhava dinheiro fazendo negócio lá com açúcar, etc. Só que, aparentemente, o Fidel Castro e o Raul Castro, eles eram os caras, tipo, os valentões do colégio, assim. E aí... O pai do Fidel tem que colocar os dois num colégio católico bem rígido, sabe? Mesmo assim, eles continuam sendo valentão, tem vários problemas de disciplina, etc. E aí o Fidel vai pra faculdade estudar Direito. Agora eu não lembro se ele se formou ou não. Ele se forma assim, ele é um doutor da lei, igual você. E na universidade em Cuba, tinha um arranjo que a polícia normal não podia ir pra universidade, sabe? É igual no Brasil. É um arranjo parecido com o Brasil, né? Curioso, né? E aí, lá dentro tinha muita atividade revolucionária, dentro da universidade. Tanto que o Fidel, ele tinha que andar com uma arma o tempo inteiro. Que isso, porque, sabe? Porque senão os caras iam matar ele. Porque, enfim, ele sempre foi bom em fazer amigos e convencer as pessoas com carisma, mas isso naturalmente faz inimigos também. Ele é um cara de 1,90 m e porrada. Exato, né? ele também. É muito alto. Tipo, isso gera mesmo um gravitas, né? Uma capacidade de conduzir as pessoas, enfim. E aí, cara... ele resolve liderar o movimento contra o tal do Fulgêncio Batista, porque o Fulgêncio Cuba estava passando por rebuliços revolucionários relacionados à atividade colonial que os Estados Unidos estavam empreendendo lá. Os comunistas vão falar que tinha virado um grande puteiro. Sim. Cuba tinha virado um lugar pra, tipo, jogo de azar, residente de veraneio, máfia, lavagem de dinheiro, etc. O que pode até ser verdade. Cara, mas promete entendeu? Mas, tipo... Exato. O Brasil não é isso, é brincadeira. Mas, enfim... E aí, cara, o Fidel ele tenta liderar o movimento contra o Fulgêncio Batista, que dá um golpe depois de perder uma eleição. Então, igual o Lenin fez na Rússia, o Fulgêncio Batista fez em Cuba. E aí, o Fidel lidera a guerrilha contra ele tenta várias vezes dar golpes e dar golpes, até que sai de Cuba, né? Volta. Exato, ele sai de Cuba, vai pro México, e aí depois tenta fazer invasão e tal. É dizimado, né? A invasão dele é, tipo, destruída totalmente, sobram acho que 5 ou 6 revolucionários. E eles se instalam lá nas montanhas, em Cuba, num lugar inóspito. E aí eles ficam fazendo uma guerrilha lá, e no meio tempo o Fidel ele fica fazendo um programa de rádio, né? E indo pra Cuba inteira. E Cuba era um lugar bem, tipo, muito desigual entre a população nativa e as pessoas que faziam negócio com os Estados Unidos, entendeu? Então, o povo ele meio que estava insatisfeito e eles acreditavam naquilo que o Fidel falava. E nessa época o Fidel ele não era abertamente marxista. O Raul Castro era. O Raul Castro, se não me engano, tinha até treinamento na União Soviética e tal. Mas o Fidel não tinha. Então, as pessoas nem viam ele como tão radical assim. Ele consegue, eventualmente, dar o golpe no Fulgêncio Batista, que os Estados Unidos param de dar dinheiro pro Batista. Não, inaugurando essa tendência, né? Uma coisa que não tinha tanto ainda no comunismo, que é tipo um anti-imperialismo, né? Exato. Tipo, aí nascem termos como, tipo, isso é tipo autodeterminação dos povos, isso é uma atitude imperialista e tal. Com esse tipo de discurso, com o carisma do Fidel Castro, que ele é um orador, assim, tipo, num nível bizarro, alto, assim, genial e tal. Então, cara, as histórias contam, né? Lá no Museu de la Revolución, que fica lá na Havana Guerra, fica lá que ele ficava, cara, 12 horas ao vivo, sabe? Tipo, e depois ele ficou famoso pelos discursos longos, né? Sim. Mas isso não se compara ao período que ele estava em guerrilha, cara. Ele sequestrava a estação de rádio e ficava 12 horas fazendo podcast lá, cara, Exato. falando sobre... A gente fez um podcast de 4 horas lá sobre um brasileiro em homenagem ao Fidel Castro, cara. Sim, cara. E foi enlouquecedor, tá ligado? Se eu tivesse que fazer aquilo todo dia, eu ia ficar muito cansado, cara. Exato. Enfim, e aí ele consegue dar o golpe lá no Fulgêncio Batista. Ele dá várias sortes nessa tentativa de golpe dele. O Fidel foi um dos caras mais sortudos que já existiu ali nesse período da história. Ele toma conta do governo e aí ele começa a fazer as reformas populistas dele. No começo, os Estados Unidos até gostava dele, porque os Estados Unidos estava meio... Tava enfesado lá com o Fulgêncio Batista. Então, o Fulgêncio Batista passava muito pano pra atividade ilegal também, né? Da Era máfia um lugar e tal. horrível, né? É. Assim. E aí o Fidel começa a fazer as coisas populistas dele e ele começa a confiscar uns negócios americanos. E aí o negócio começa a ficar ruim, que
os caras, tanto da máfia quanto o businessman legítimo dos Estados Unidos, falam pro governo, cara, tem que depor esse cara, isso aí tá inaceitável, entendeu? Sim. E aí o Fidel, ele confisca basicamente todos os negócios americanos em Cuba, que eram todos os negócios em Cuba praticamente. Os principais eram fazenda e moinho de açúcar e coisas relacionadas à produção de tabaco e charuto também. E aí, cara, tem a famosa invasão da Baía dos Porcos, que é uma coisa que estava sendo planejada no governo do Eisenhower, mas quando o Kennedy assume, ele fica meio, eu não sei se a gente tem que fazer direito e tal. Então, tem dúvidas até que ponto a invasão da Baía dos Porcos não teria dado certo se o Kennedy fosse mais duro. Né? Esse negócio de nacionalização das coisas e revolução aparece no Poderoso Chefão 2, né? O Michael começa a desenvolver um monte de negócio em Cuba lá e tem um dia que ele tá em Cuba, não me lembro direito. Um tenta matar o outro, eles têm que sair fugindo da ilha, senão Exato. a guarda revolucionária ia pegar todo mundo, enfim. E aí, a invasão da Baía dos Porcos foi o seguinte, a CIA e o governo americano juntaram um bando de ex-cubano que fugiu da Revolução para tentar dar um golpe lá. Originalmente o plano tinha que ter um suporte aéreo dos Estados Unidos, um suporte naval e tal, só que aí o Kennedy fica meio, não tenho certeza, resolve não dar muito suporte. Aí os caras fazem uma invasão falida e o Cuba facilmente consegue prender eles, eu não sei se eles, o que eles fazem com os cubanos, o que fazem. E a partir desse momento o Fidel Castro percebe, cara, eu preciso me aliar com a União Soviética, senão os Estados Unidos vai me depor, entendeu? E aí ele bate na porta lá da Rússia, ele vai pra Moscou, ele conhece o Khrushchev e eles se aliam. E aí o Khrushchev fala pra ele, pô, cara, sabe que seria muito bom? Puta, você é do lado dos Estados Unidos, né? Vamos botar umas mísseis aí. E aí tem a crise dos mísseis em Cuba. Nessa inserção do Fidel também tem as coisas esquisitas, né? Tipo, a morte lá do Camilo Cienfuegos, ele financiando um bando de atividade revolucionária pela América, etc, né? Exato. Já fechado com a União Soviética, né? O Che Guevara, inclusive, foi posto como ministro da Fazenda lá, é engraçado. A gente tá fazendo o vídeo, a gente tá fazendo a pesquisa do vídeo de Brasília e a gente foi pesquisar sobre o jornalista que tinha feito a avaliação. E aí parece que o Ibe Teixeira, que é esse jornalista, ele fez uma entrevista com o Che Guevara, recém-ministro da Fazenda. Sim. E parece que o Ibe Teixeira era um jovem socialista na época. E parece, cara, que ele se recusou a publicar a porra da reportagem, porque, assim, disse que o grau de desconhecimento e ignorância do Che Guevara é um negócio, assim, assustador, que, tipo, ia ser uma propaganda terrível contra a Revolução. O Che Guevara, ele era um guerrilheiro, ele não era um economista, e ele foi colocado como um ministro Ele é um da médico Fazenda. também, né? Tipo... Mas, tipo, porra, ele podia ser lá, ministro da Saúde, entendeu? Mas a questão é que o Che Guevara ainda tinha uns delírios, assim, tipo, de idealismo, que ele era ministro da Fazenda durante o dia, ele trabalhava na Fazenda durante a noite, entendeu? São, tipo, enfim. Na tomada de poder do Fidel, ele mata várias... Ele faz expurgo, igual todos eles fazem quando eles assumem o poder. Tem as acusações também também de ter assassinado homossexuais e tal, esse tipo de coisa. Isso não é um valor próprio do comunismo, mas... Nessa época, tipo, ainda existia o comunismo acreditava no nascimento a transcendência, né, um Estado novo que tivesse um homem perfeitamente moral, né? Eu não estou entrando no mérito, mas os comunistas acreditavam nessa época que, tipo, ser gay era um desvio. Era algo, tipo, era um tipo de postura antirrevolucionária. E em Cuba eles foram perseguidos, né? Exato. Enfim. Em Cuba eles misturou com machismo, um pouco de machismo, tipo, latino-americano, assim, e esses caras foram assassinados, sim, é verdade. Exato. E aí, cara, Cuba fica o resto do período que a Guerra Fria ainda estava viva relativamente bem, porque eles produziam açúcar e tabaco, vendiam para a Rússia comprava caro para subsidiar Cuba. E era também o destino de resort das lideranças soviéticas, né? Exato. Então, os caras iam tirar férias em Cuba. Cara, quando eu fui para Cuba, eu fui com a minha família, a gente foi para 2 lugares. A gente foi para Havana e a gente foi para Varadeiro também, que é tipo lugar de resort. E aí tinha vários malucos russos lá, entendeu? É isso aí. Tipo, até hoje os russos vão para Cuba para resort. E tava em bom estado o resort? Tava. Então, eu já ouvi falar essa porra que ainda é destino de férias. Exato. Quando eu fui só em Havana, sabe? É até engraçado essa história, porque... Enfim, meu pai foi fazer alguma parada que envolvia uma palestra de direito lá. E aí ele tava todo animado, né? Que aí, tipo, meu pai não é palestrante, enfim, mas ele virou palestrante internacional da noite pro dia, assim. Aí, cara, parece que ele chegou no auditório, mano, e falou assim, cara, era tipo, o pessoal da palestra era tipo, cara, era uma galera muito simples, assim. Tipo, nego de chinelo, nego sem dente, tipo... E aí depois ele foi tentar entender, porra, mas, cara, esses são os advogados de Cuba, sabe? Sim. E aí falou, cara, essa é a carreira mais baixa que existe no regime cubano, entendeu? Advogado, né? O regime, tipo, direito é a parada mais desvalorizada aqui, porque, porra, não tem supremacia das leis, entendeu? Você vai ser consultado pra quê? As coisas variam muito, né? Então, é isso aí.